Tratar hoje sobre o ensino do apóstolo Tiago, que está escrito lá no capítulo 1, verso 27, a respeito do que seria a religião pura, sem mácula. Qual é a religião verdadeira, afinal de contas? É isso que Tiago tenta responder. Lá no capítulo 1, verso 27, Tiago diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Observe que ele sintetizou em dois pontos fundamentais. Um deles é justamente o agir, é praticar algo, é sair da inércia, é mudar o ambiente onde está inserido, através do quê? De uma atitude de visitar órfãos e viúvas, ou seja, ajudar aos necessitados. Os órfãos e as viúvas, naquele tempo, no primeiro século, na Palestina, eles simplesmente eram ignorados. Ou num panorama onde a população majoritariamente não era alfabetizada, havia um alto nível de desnutrição, e essas classes, os idosos, os órfãos, menores de idade, as crianças, eles eram desprezados, eles eram ignorados nessa sociedade. Eles não tinham quase direitos, eles não tinham voz, eles não tinham alguém que se preocupasse com eles. E esse é o ministério de Cristo. O ministério de Cristo é justamente a equidade, é justamente buscar aqueles que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, vem a proteger, vem a amparar, que são os desassistidos. Aqui, Tiago fala em órfãos e as viúvas. Mas também tinha o estrangeiro, que no Antigo Testamento ele é muito citado. Também poderíamos pensar no estrangeiro, que também não tinha tantos recursos como os demais. Então, Tiago vem a resgatar o ministério de Cristo quando diz que a verdadeira religião sem mácula é se preocupar, é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e nas suas necessidades também, por que não? E assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Sobre esse aspecto da contaminação, sobre esse aspecto da influência do mundo, nós já falamos muito aqui no canal. Tem vários vídeos que retratam justamente isso, que é o mundo, a influência do mundo na vida do indivíduo, da cultura, do ambiente onde está inserido. E aqui Tiago ele é incisivo quanto a essa questão, guardar-se, ou seja, afastar-se, manter-se isolado das contaminações. Ou seja, o que é contaminação? É tudo que vem a entrar para dentro da santidade de Deus. Então, o ser humano foi feito para ser separado, santidade, puro, sem mácula. Se ele insere na sua vida um costume, se ele insere uma prática que viola a lei de Deus, que vem contra o ensino do evangelho, isso é uma mácula, isso é uma mancha, isso é o chamado pecado, a violação da lei, a transgressão da lei, ou a contaminação que Tiago está falando. Então, afastar daquele fogo estranho, afaste daqueles elementos que não condizem com os ensinos morais e cristãos, que não condizem com aqueles 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20, que não condizem aqueles princípios basilares que o Senhor Jesus nos deixou. Então, tudo que é contra o Evangelho de Cristo, contra a Bíblia, contra a Palavra de Deus, que não está na Palavra de Deus, é uma contaminação. É um elemento estranho que vem, de fato, a manchar, a macular a vida e levar a pessoa a pecar. Então, isso tem que se manter afastado das contaminações, guardar-se, afastar-se das contaminações. Sobre esse assunto também é relevante trazermos o registro de Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, quando Lucas, no capítulo 15, verso 28 e 29, retratou o diálogo a respeito de uma controvérsia que existiu nos primeiros tempos da igreja, da formação da igreja, entre os discípulos, sobre o que deveriam guardar-se, o que deveriam aceitar ou não aceitar com relação à conversão de judeus ao cristianismo. Então havia aquela controvérsia
da circuncisão, né? Pedro defendia, Pedro se isolava, Pedro era a favor dos judeus, ele conservava aquele costume da circuncisão. E Paulo já era conhecido como apóstolo dos gentios, ele já tinha uma visão completamente diferente do amor de Deus, que a circuncisão para ele não tinha essa importância a ponto do indivíduo ter a necessidade de passar por esse procedimento para poder pertencer à igreja. Então houve uma controvérsia, houve um debate no primeiro tempo, chamado Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, o primeiro debate, a primeira questão que surgiu controvérsia. E ali nós vemos uma sugestão, no final do capítulo 15, verso 29, de que Tiago falou o seguinte, está registrado o seguinte, no Atos, capítulo 15, verso 28 e verso 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Ou seja, vem justamente ao encontro ao que diz a epístola de Tiago. Guardar-se incontaminado do mundo, que são aquelas coisas, né? Que ele estava sugerindo aqui. Coisas sacrificadas a ídolos, idolatria, sangue e carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Ou seja, relação sexual que sejam entre pessoas que não são casadas. Isso é uma relação sexual. Ou os demais casos também descritos na Bíblia que não são admitidos. Então, Tiago, ele fez uma sugestão para balizar essa controvérsia nesse concílio de Jerusalém, que foi lido agora em capítulo 15, verso 29 de Atos dos Apóstolos. Abstenhar-se, afastar-se da concupiscência sexual, da concupiscência da carne, de toda forma de relação sexual que não seja aquela que Jesus ou Cristo aprovou, que Deus estabeleceu, que é entre o marido e mulher no casamento. Isso é importante falar também, porque faz parte lá do ensino de Tiago, do capítulo 1, verso 27, e também de Atos dos Apóstolos 15, 29. Então é isso aí, são questões que têm que ser levantadas, que têm que ser trabalhadas, para que a santidade, ou seja, o que é ser santo, santidade sob o aspecto do evangelho, não sobre o senso comum, não sobre o costume e a tradição de hoje que se conhece a santidade. Você está completamente equivocado. Santidade, a palavra santo vem da origem de separado. Aquilo que é separado, tudo que é separado é santo. Então, separado dos demais. Isso é santo, é uma vida santa de santidade. Então, mas separado para quê? Com que propósito? Com que objetivo? O objetivo é justamente esse que está lá em Atos 15, 29, que nós lemos aqui de Tiago 1, 27, para exercer, eu separo-me do mundo e passo a viver os preceitos do Deus. Como Paulo disse, não vivo eu mais, eu não tenho mais vida, mas é Cristo vive em mim. O que ele quer dizer com isso? Que os princípios de Cristo, que os princípios do Evangelho, que os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo 20, é o que norteia a vida dele, que ele não sai daquilo ali. É aquilo ali que baliza as ações dele, as atitudes, o falar, o pensar e o agir. Como que eu sei que ele vai agir? De acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com o que Tiago fala também. Então isso é praticar a verdadeira religião. Ele fala em verdadeira religião, a religião pura e sem mácula. Sem mácula é sem pecado.